Se você quiser e puder doar algum valor para nos ajudar, mande um Pix pelo QR Code da tela. Valeu! Uma coisa que tem a ver com isso, que eu acho interessante a gente comentar também, é sobre a vaidade, né? A gente tá falando de tocar bem e tal. E assim, como o Ministério de Louvor é um tipo de ministério que é muito exposto à vaidade. A gente tá lá mostrando os nossos... a gente tá num palco, tá? A gente tá mostrando os nossos talentos e tal. E, cara, eu me vejo às vezes assim, tocando bateria... e me questiono meu coração, sabe? Será que eu tô querendo só mostrar que eu sei tocar, que eu toco bem e tal? Ou eu tô fazendo, tipo, uma virada maneira aqui porque eu quero que a música fique boa, porque a gente tá fazendo pra Deus. É muito difícil lidar, às vezes, com essas coisas, assim. A gente tem que sondar nosso coração. Como é que vocês encaram isso? Principalmente vocês que são ministros, né? Vocês três aí são ministros, estão ali, né, conduzindo a coisa de frente e tal. Eu acho que temor. Temor é a chave... pra isso, né? Eu citei o John Bevere, mas ele vai falar que a gente fala muito de conhecer o amor do Senhor, mas se a gente não conhece o temor do Senhor, o que realmente significa temer a Deus, né? A sua santidade, que ela é, vamos dizer assim, terrível, né? Até certo ponto. Se a gente não conhece o temor do Senhor, a gente não consegue entender o amor do Senhor completamente. Então, quando a gente fala, né, trazendo para o ponto de ministração, se eu não tenho essa ideia, essa noção de que, cara, a gente tá falando de Deus, a gente tá aqui no momento, a gente tá falando assim, Senhor, venha Deus, o Senhor entrou nesse aqui. Tudo bem, se Deus realmente se manifesta, a gente é exposto, né, a essa santidade. Quem já vivenciou um momento desse sabe quanto é atemorizante, maravilhosamente atemorizante, né? Sim. Não é uma coisa assim que você sai dali e você sai, meu Deus, que coisa incrível, mas que, entre aspas, muito aspas, né? Mas que terror, né? Então acho que, não sei, eu sempre tento voltar a essa perspectiva. E como que eu adquiro temor, né? A palavra, eu mergulhando na palavra, mergulhando em quem o Senhor é, buscando a Deus, e aí esse temor ele vem através disso aqui, né? Então acho que acaba voltando um pouco disso. Assim que eu, pelo menos, tento excelente. Manter meus olhos. Né? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, que é Provérbios. É a essência de Provérbios essa. E eu vejo isso que você está falando bastante na teologia sacerdotal de Levítico. Você tem claramente ali a presença de Deus como uma coisa perigosa, né? É claro que a gente tem todo um desenvolvimento teológico, né? A gente tem a questão do sangue de Jesus, enfim, aquela coisa toda, mas assim, alguns princípios são importantes da gente manter, sabe? A presença de Deus, ela é perigosa, e você, todas aquelas leis, elas colocam uma espécie de etiqueta, né, pra você estar diante de Deus, né? Eu sei que tem toda uma questão de você estar na lei de Moisés, essas coisas mudaram com a mudança de aliança, mas, mais uma vez, é algo importante a gente considerar. Os filhos de Arão morreram porque botaram fogo estranho no altar. Você tem o caso de Uzá lá, que os sacerdotes foram levar a Arca da Aliança de forma equivocada. Tem uma forma correta de levar, os levitas tinham que carregar no ombro e tal, levaram carregado por bois. Aí a arca caiu, Uzá foi colocar a mão... É Uzá, né? Acho que é Uzá. Foi colocar a mão pra segurar, no caso de Davi lá, né? Sim. E ele morre. Enfim, tipo, essas coisas realmente tem na Bíblia, né? Então a gente tem que levar isso em conta. O temor é um ponto importante. Trazer as intenções do coração de volta, né? Isso. Porque se lá eram o que você tinha que... Como você tinha que fazer as coisas exatamente... Hoje, na Nova Aliança, o que eu vejo, né? Não se trata mais necessariamente só do como, assim, eu posso cantar com o microfone ou não posso? Eu posso ter bateria ou não posso? Sim. Então, Sim. Mas se trata ali da posição do coração também, né? Quando, enfim, né? Assim que eu vejo nesse momento de Nova Aliança, o Deus que sonda todas as nossas intenções. Ele vai esquadrinhar tudo nesse momento. E quando a gente pede pra Deus estar ali presente, ele tá presente. Então essas coisas vão naturalmente acontecer. Então acho que, enfim, e como tudo acaba apontando pro mesmo lugar que a gente vem falando, né? Tipo, pra contemplação, pro tempo com Deus. Porque se você vai, né, tipo, levar pra o que a galera chama de oração do autoexame, né? De você se autoexaminar, né, com Deus, né? Igual, sonda-me, Senhor, né? Conhece o meu coração e tal, aquela coisa toda. Tipo,
a gente ter tempo com Deus, sabe, Senhor? O que tem dentro de mim que, quando eu ministro, que aponta para mim, o que eu preciso mudar? Ter tempo com o Senhor, ver, igual a gente está citando aqui a palavra de Deus, mostrando, tipo, sobre esse temor que ao decorrer da história os homens de Deus tinham perante a presença de Deus, né? O padrão de santidade, às vezes, que um homem tinha para poder entrar diante da presença de Deus. É claro que, como a gente disse, isso vai mudando, né? Tipo, isso mudou com a nova aliança e por aí vai. Só que isso nos dá um padrão quem impõe esse padrão é o próprio Deus, não somos nós, né? Então, tipo, a gente consegue entender mais ou menos como o Senhor pensa, né? Como ele acredita ser correto, qual é a forma correta da gente lidar com a presença dele, com a responsabilidade de estar guiando outras pessoas também, né? É um lugar de adoração e por aí vai. Então, tipo, tudo aponta para o mesmo lugar, né? Para se encontrar com Deus, para conhecer Deus, né? Cada vez mais. É sobre sondar o coração, né? Olhar para si e se questionar se há um interesse mau no seu coração fazendo aquilo, né? Sim. E é muito doido pensar, por exemplo, nessa situação que você citou, que o homem foi tentar ajudar e foi fulminado. Cara, a gente está indo pro alto, para um altar, para adorar o Senhor e trazendo olhos pra gente. O temor que a gente tem que ter é muito sério, né? E às vezes a gente acaba fazendo isso de forma inconsciente. Exatamente. Também, no sentido da gente gerando uma performance. E a gente tem certos pontos que a gente sabe que se a gente fizer certas ações ou certas canções, Sim. que se a gente fizer a gente vai gerar algo. Que a gente pode chamar isso de presença de Deus ou o que for, mas que não necessariamente às vezes é uma emoção. Então você sabe que tal música, se você tocar, a pessoa vai se empolgar. Ou se, sei lá, eu mandar as pessoas se ajoelharem, isso vai gerar algo nas pessoas, e por aí vai. Então a gente tem essa consciência que, tipo, não se trata da gente, sabe? Tipo, é o Senhor conduzindo, né? Tipo, a gente tá apontando para Ele, né? Por isso que aquilo que a gente vinha conversando, tipo, que o momento de adoração é todos os olhos voltados para Ele, né? Tanto da igreja quanto dos ministros e por aí vai, né? Então, tipo, eu acho que isso é um ponto importante, né? Tipo, porque às vezes a gente inconscientemente a gente já criou uma performance, a gente já criou um caminho, por favor, já criou um caminho para gerar algo ali, que dá certo, entendeu? Mas às vezes se dá certo, não necessariamente é a presença de Deus manifesta, sabe? Tipo, não é o que agradou a Deus, assim, né? Então... Acho que também... Eu lembro sempre de algumas coisas, né? Que Deus, ele rejeita os soberbos. Ele não... Os soberbos, ele não trata como... Ai, cada dia, né? Poxa, vou aqui... Sim. Não, ele rejeita mesmo, né? Então, assim, eu pensar, tudo bem, beleza, sem um rejeito aos soberbos, isso já é um ponto de partida pra eu, na minha força, não querer em nenhum ponto da minha vida me levar. E isso aí, pra mim, né, não é só sobre quem tá no louvor. A gente fala de música porque é mais fácil de a pessoa ser idolatrada, vamos dizer assim, né? Ou se colocar numa posição de som maior, porque sei tocar algumas coisas. Mas lembrar que, assim, pô, se eu tenho os olhos fixos em Jesus, né? A obra de Jesus na cruz, a obra completa de Cristo, né? A gente entender que... Tem até um pensador aí que diz que o chão aos pés da cruz, ele é plano, né? Todo mundo é na mesma altura ali. Então, se a gente lembrar disso, que até quando eu tô ali ministrando, ou quando eu estou conduzindo de alguma forma aquele momento de canções... O chão da cruz ainda é plano. Sim. Então, assim, ainda é sobre a cruz, ainda é sobre Cristo. Tipo, se em algum momento eu tô percebendo que eu tô tentando pegar um pouquinho disso, já não, entendeu? Já sai dali, é melhor que você saia dali, entendeu? Sim. Eu queria perfeito. Pode falar. Aproveitar pra perguntar. Rapidinho, deixa eu só fazer mais um comentário sobre isso, antes de você entrar na pergunta, porque acho perfeito o que você falou, e conectando com o que o Uruga falou, porque quando a gente tá falando de contemplação, lá em Apocalipse, eles estão contemplando
um cordeiro. É na revelação do Deus humilhado. Uhum. Do Deus que se faz pequeno, que se faz menor, que se faz O servo. próprio texto diz que a aparência dele é como um cordeiro que foi morto. Que foi morto, exatamente. Então, assim, como é que a gente pode se envaidecer, se ensoberbecer, se aquele a quem a gente contempla se humilha, sabe? Sim. Pô, não tem como. Se a nossa adoração começa com contemplação, não tem como a gente se envaidecer, sabe?